Eu acredito que muitas das dificuldades da maior parte dos estudantes está bem mais relacionado às revisões, né? E já sabe-se que um dos piores métodos de estudo está relacionado à releitura. Como que seria isso? Você ver um conteúdo, ler o livro, reescrever bastante, escrever muito nos seus cadernos, ver aulas. Eu conheço alunos que revisam português revendo novamente as aulas, né? E já comentaram comigo, eu já vi uns 7 tipos de cursos, 7 professores diferentes, e acho que eu devo ter algum problema, não aprendo o conteúdo, sendo que a questão não está em aprender o não conteúdo, o estar com esse tal desse problema. A questão é que a maioria, posso dizer que eu acho que todos, ninguém tem essa explicação da diferença do que é estudar, compreender o conteúdo, da memorização, que seria aquilo, como que você faz para reter, como que você faz para evocar depois o conteúdo sem ter que estar colando. Então, nós temos bastante estudos científicos, testes em grupos, né? Temos o Active Recall, eu quero falar sobre isso com vocês aqui no canal. Quero falar um pouquinho com vocês sobre a revisão por espaçamento, que eu acho que talvez muitos de vocês já conhecem, mas não conseguem aplicar, né? Então, o que acontece? A gente tem que aprender a evocar o conteúdo sozinho, tem que aprender a estudar de um modo que já vá preparando o material que vai ser consultado. E quantas vezes ele deve ser revisado? Quantas vezes eu devo pegar ele, né? Eu estava até fazendo uma pesquisa das maiores perguntas e aquilo que eu vejo que vocês têm muitas dificuldades. E eu resolvi separar um passo a passo para você entender como deve ser aplicado. Um grande equívoco que eu percebo em alguns lugares por aí, e até mesmo de vocês, e já foi o meu também, confesso, está relacionado sobre o estudo de Ebbinghaus. Quem que foi Ebbinghaus? Ebbinghaus, ele foi um grande estudioso na parte de testes em relação à memória, né? Então, quando vocês pensam naquele estudo de revisão 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias, quando vocês ouvem falar sobre a curva do esquecimento, está relacionado à validação de testes que Ebbinghaus fez há tempos atrás. Só que quando ele fez esse teste, ele fez em cima de sílabas, né? Os testes foi feito para decorar sílabas num sentido que não tivesse sentido, vamos dizer assim. Vou explicar melhor que ficou esquisito. Era decorar sílabas sem sentido, do quanto você conseguiria reter para depois perceber o tempo que você ia esquecendo. Só que esse teste só foi para provar que realmente existia essa curva do esquecimento. E quem leu realmente com bastante atenção, falando sobre isso, lá comentava que havia as peculiaridades sobre características pessoais, culturais, né? Foi testes em cima de sílabas, muito diferente para aplicar. Se a gente for pensar num concurso de Enem, vestibular, concursos públicos, né? Que precisa ter muito conteúdo em pouco tempo e tem um sentido, precisa compreender melhor, precisa de muito mais espaço, né? Para que você consiga organizar todo esse conteúdo. Que é aí que existe esse equívoco e todo mundo entra no desespero porque quer aplicar à risca o conceito de Ebbinghaus, né? E você pode olhar, eu acho que você já conhece alguém que acabou vendo isso, como aplicar. Eu não consigo, parece uma teia, né? Algumas vezes eu trouxe aqui no canal falando sobre isso também. Eu estudo depois 24 horas, depois 7 dias, depois 15 dias. Eu comecei super bem, mas conforme eu fui avançando, eu fui me perdendo. E aquilo que eu tinha investido, que às vezes vocês contratam pessoas para montar isso para vocês, e aí entra no desespero, porque pensa assim, puxa vida, mas nem montando eu não estou conseguindo. Por quê? Por causa exatamente desses equívocos que eu estou mencionando aqui. Então, as pessoas, elas têm
uma forma de processar diferente umas das outras. Nós temos os TDAHs, tem as questões de estilos de aprendizagem, tem as questões de para qual concurso você vai prestar, que precisa de um tempo muito maior de estudos para dar tempo de organizar esse material, para aplicar a técnica do espaçamento, né? Então, eu separei aqui um passo a passo para você anotar e não se perder mais nisso. No próprio IAP, eu sempre trago esse processo de conscientização, debatendo essas técnicas de aprendizagem. Vou procurar trazer um pouquinho mais aqui no canal. No vídeo anterior, eu até mencionei como que vai ser o canal de na quarta-feira e no sábado. Então, não esquece de clicar no sininho para receber as notificações, porque tem muitos de vocês que não estão recebendo os avisos. E o conteúdo que eu vou trazer, tanto no Telegram, né, quanto no Instagram, vai valer muito a pena, porque vamos ter lives por lá, tá? E vamos ter nos feeds, você vai ver que tem uma quantidade muito bacana, até mesmo de suplementos e fitoterápicos para potencializar a memória de vocês, conteúdos também para ansiosos, para diversos perfis lá, tá bom? Então, você clica também em seguir para você não ficar de fora. Mas voltando aqui, então, qual que é o passo? Primeiro passo, ter um espaço organizado, né? Depois escolher qual o seu melhor momento de estudos. Tem uns que funcionam muito mais logo de manhã, outros que funcionam muito melhor na parte da noite. Eu mesmo sou a pessoa que funciona bastante de manhã. E o de manhã não está relacionado a acorde 5 horas da manhã que você vai ter sucesso, não. Porque tudo depende do seu organismo. As questões estão relacionadas a quanto de cortisol você está liberando. Porque caso você não saiba, o nosso corpo ele funciona assim. À noite ele libera melatonina para que você consiga dormir. E durante o dia ele começa a liberar cortisol, porque é isso que te faz acordar, tá? Então, a gente tem uma liberação até as 10 horas da manhã, alguns bem cedo, né? Então, depende muito de como está o seu organismo. Alguns dias eu tenho uma liberação de cortisol pelas 6 horas da manhã, outros dias eu tenho uma liberação de cortisol maior às 5 horas, e outros dias eu tenho uma liberação de cortisol às 9 horas. Então, o que eu descobri? Descobri que eu funciono, independente de qualquer coisa, mais de manhã. E você tem que ter, aprender a fazer essa observação, que vai ser muito importante para você saber aonde é. O problema é que alguns são muito mais ativos à noite, então esses mais ativos à noite provavelmente dormem muito mais tarde e acordam muito mais tarde, ou estão sofrendo de insônia. Então, são todas essas questões orgânicas que também precisam ser avaliadas, tá bom? Saber o seu estilo de aprendizagem, porque mesmo que eu fale para vocês sobre esse estudo através de espaçamento, se você não souber o seu estilo de aprendizagem, você vai comprar um material muito grande em PDF e você tem dificuldade para leitura, você talvez seja um TDAH, né? Se você tiver um estilo de aprendizagem sinestésico e auricular, geralmente vocês aprendem mais com o professor explicando em videoaula. Então, é muito importante você saber e respeitar também o seu estilo de aprendizagem. No IAP eu falo também bastante sobre isso, vocês fazem alguns testes também, né? Pra gente descobrir e ir adequando através da psicoeducação para vocês entenderem realmente como que vocês aprendem. Então, não é tão simples assim como é passado por aí. Nosso corpo é um corpo um pouco complexo mesmo, mas tá tudo bem. Daqui desse vídeo você vai conseguir tirar boas ideias. Depois a gente vem para o planejamento, né? Então, o que é o planejar? Vamos supor, é concurso público? É Enem? É vestibular? Qual a área que você vai prestar, né? Então, eu já sei meu estilo de aprendizagem, já organizei aqui, já sei qual o material que eu vou usar para estudar e vou me planejar. A primeira coisa que é bacana, que eu quero que você anote, eu coloquei lá no Insta também, qualquer coisa você pegue, eu acho que a postagem de hoje, que é a última de hoje, não sei se falar hoje, né? O vídeo vai ficar, eu acho, esse vídeo aqui, não sei se vai ao ar hoje, então esquece que eu falei, pago. Tem uma postagem lá no Insta que tem uma pergunta assim, Kátia, o que é ciência? Uma pessoa que estudou durante 3 meses e não revisou, quanto tempo de retenção que a ciência, quanto que eu vou ter de retenção que a ciência traz para mim? Então, você pode dar uma olhadinha lá, que eu trago um passo a passo e debato sobre isso, vai ser interessante agregar junto com esse vídeo aqui, tá? Então, então, você vai fazer o seu planejamento, né? E depois é que vai vir a parte de memorizar com estratégia, que eu falo que é atualizar a sua memória, né? Entender como criar essas habilidades, entender como evocar esse conteúdo. E a questão aqui não tá nesse 24 horas, 7 dias, 15 dias, 30 dias, né? A questão está você criar algumas listas que você precise encontrar mais, porque tem alguns conteúdos que você aprende melhor, tem
alguns tá relacionado a você ter base em alguns conteúdos, em alguns você não ter base, outros tem muitos detalhes que você precisa melhorar. Então, não dá para seguir essa regrinha aqui, porque se você seguir essa regra para todo o conteúdo, você não vai conseguir dar conta e vai se enrolar sim nas revisões. Então, a lista que você pode anotar aí que eu coloquei, que eu acho que é bem interessante, mais fácil de vocês organizarem, é assim, lista. Então, você vai criar uma lista das provas anteriores, dos temas que foram pedidos, uma lista dos conteúdos que tem um peso maior, e depois crie uma lista de erros, né? Essas 3 listas são fundamentais. Digamos que você tem um edital e esse edital você fragmentou em 3, né? Independente do que você investiu e você está construindo essa lista, ela tem que estar impressa. Deixa um espacinho para você ticar em revisão. Então, vai ter alguns conteúdos que você estudou um dia, por exemplo. Não, você organizou o seu conteúdo de segunda a sexta para estudar, né? Nunca passe mais de 3 horas no conteúdo. Vou trazer um vídeo explicando o motivo do porquê que não, tá? Geralmente, TDAH não funciona com ciclos de estudos, analfabetos funcionais também não funcionam 1 hora, colocando muitas matérias num dia só. Então, toma muito cuidado com isso, tá bom? Também. Tem vídeos que eu falo sobre isso, mas eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Por isso, clica aqui no sininho que vai ter muito conteúdo bom até agosto. Eu já criei uma listagem aí, e esse vídeo daqui vai estar complementando outros vídeos que estão por vir, tá bom? Não esquece, por favor. Então, o que você vai ter que fazer? Então, de segunda a sexta, você organizou ali os seus estudos, né? Um estudo passivo para o estudo ativo, né? Que é teoria, depois fazer um pouco de questões. E no final de semana, você faz questões do que você estudou, porque acaba sendo uma revisão, né? Você estudou ali a teoria, fez questões logo em seguida, separou aquilo que você estudou na semana, e no final de semana você vai fazer questões, tudo bonitinho, entendeu? Então, é mais ou menos essa a ideia no geral que eu quero que vocês anotem. Tendo essas listas prontas, conforme você for estudando, você consegue fazer o quê? Sempre ticando, vamos supor, eu vou colocar aqui para estudar 3 vezes. Vou começar, ou então, nossa, tem muito conteúdo para estudar. Essa lista aqui eu vou procurar revisar 2 vezes. Vou fazer uma de leitura, falando em voz alta, fechando o olho e explicando o conteúdo para mim, porque daí você fica ativo no conteúdo, né? E a outra, eu vou, ao invés de fazer 100 questões por tema, que a questão não está em fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, porque não é assim. Digamos que você quer aprender piano, você vai ficar o dia inteiro se matando estudando piano e já aprendeu tocar piano? Lógico que não. Você sabe que todo dia você vai ter que, durante 1 hora, treinar piano durante meses. Então, ao invés de você pegar muitas questões de uma vez só, você pode falar assim, dessa lista, ao invés de eu pegar 5.000 questões, eu vou fazer, sei lá, só 1.000 questões e dividir 5 a 10 questões por tema para que eu possa estar sempre voltando em menos tempo. Então, você pode começar, por exemplo, fazendo primeiro 3 vezes ao mês, depois você, conforme você for retendo o conteúdo 2 vezes ao mês, até o ponto que você reteve o conteúdo e percebeu que você não está esquecendo mais, para sobrando espaço para inserindo outros conteúdos, entende? Mas, no geral, você pode colocar como regra, por exemplo, sei lá, semanal, suas revisões, depois pular para quinzenal e depois mensal, conforme você perceber que as suas notas estão subindo e você vai colocando novos conteúdos, entende? Então, essa revisão por espaçamento é a melhor que você precisa estar adequando, não necessariamente da forma que a Ebbinghaus testou, tá bom? Porque é muito difícil colocar isso em prática, porque quando foram feitas essas testagens, foram em cima de conteúdo muito mais sucinto, muito mais simplificados, tá? Pega o contexto da ideia que eu passei aqui, usa a caixolinha, adapte com criatividade, entendeu? Então, o que focar mais, o que eu erro, o que tem um peso maior, coloca ali como base. Aqui eu vou memorizar primeiro, aqui eu vou pegar a cada 30 dias umas 3 vezes por mês, entende? Que já vai facilitar bastante a sua vida, combinado? Caiu aqui um pouco a energia, então espero que o vídeo não tenha ficado muito ruim agora. Se gostou do vídeo, dá um joinha, é muito importante. Não esquece de clicar aqui nas notificações para você receber os nossos próximos vídeos, que esse aqui vai acabar juntando com os outros e você vai conseguir formar uma base de conhecimento bem melhor, tá bom? Um beijo, abraço, Ford Ursa!